Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos assentar. O apóstolo Paulo, com a lucidez de seu raciocínio e também com santa ironia, faz comparecer diante de nós o mistério da cruz do Senhor. Porque ali está o ponto de encontro de Deus com os homens, também o ponto de retorno, onde nós somos feitos de inimigos a amigos de Deus. É na cruz que se restaura a ferida causada na história humana, qual seja o pecado, fruto da desobediência e que atrai a morte ao mundo. Na cruz vem a nós a graça, o homem se reconcilia com Deus e passamos da morte para a vida. O apóstolo insiste, portanto, compreendendo a força da cruz, insiste na carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, que é preciso gloriar-se na cruz do Senhor, encontrar nela o grande tesouro, aquele lugar onde reside a sabedoria, onde está a força, onde está aquilo tudo de que necessitamos para a nossa salvação e para vivermos bem. Na cruz de Cristo, sabedoria, na cruz força, na cruz aquilo que realmente é consistente e que não passa, o amor de Deus que não caduca, tal como apresentado neste Evangelho do Cristo que está em disputa com Nicodemos, alguém que, não obstante, tenha muita sabedoria humana e seja conhecedor dos preceitos judaicos, parece não estar atento à verdade, ao encontro com a graça divina. Jesus, utilizando-se do mesmo recurso de ironia do apóstolo Paulo, diz a Nicodemos em um determinado momento no discurso: se você é mestre em Israel, não está entendendo, não é? Quiçá os outros, não é? Às vezes é preciso uma certa dose de ironia para dizer aos outros aquilo que precisa ser dito, sem perder o réu primário, não é? Ou não criar certa confusão. O apóstolo insiste em seus escritos, aqui me refiro sobretudo à carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quem se glorie na cruz do Senhor. Que eu, diz o apóstolo das gentes, me glorie na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Por ele, na cruz do Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Chamo a atenção neste versículo, que é feito para fazer perder os distraídos, que há um paradoxo. A cruz, esta expressão, é utilizada para indicar duas coisas opostas. Mas é preciso que, a partir dos opostos, nós compreendamos a verdade necessária. Em primeiro, o apóstolo utiliza a cruz no horizonte semântico da ruptura. Não é possível converter-se ao Cristo sem ter uma consciência muito precisa das coisas com as quais nós temos que romper. Há práticas, falas, comportamentos, há lugares que passam a não nos caber a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus. Temos que crucificar isso, romper com estes valores do mundo, não padecer da mundaneidade. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo.
Por isso, cada vez que nos aproximamos de Cristo, é preciso colocar para fora da nossa vida, da nossa ação, dos nossos relacionamentos, algo da mundaneidade. Não é que nós vamos nos afastar do mundo virando extraterrestres. Não, nós temos que ser fermento, sal da terra e luz do mundo, mas não nos confundir com determinados lugares onde nós estamos. Esta é a clareza dos cristãos. Por isso, nessa perspectiva, diz o apóstolo Paulo, este mundo, ou seja, esta mundaneidade está crucificada para mim. Quer dizer, rompi com estes valores. Mas, ao mesmo tempo, eu estou crucificado. E o apóstolo Paulo está aqui aludindo à nova identidade que ele ganha na medida em que está unido ao Cristo. Tudo que nós vivemos e experimentamos em nossa vida, particularmente nossa missão e nossas responsabilidades, nossas dores e nossas alegrias, tem que ser entendido sobre essa perspectiva da cruz do Senhor. Tudo. Não é à toa, uma das leituras escolhidas para o casamento é aquela em que o padre ou o assistente conclama a esposa a viver num estado de serviço ao esposo e o esposo a amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Em todos os sacramentos se manifesta o mistério da cruz do Senhor. Também é assim quando nós padres somos ordenados, à semelhança do casamento, a gente sobe ao altar amando aquilo que vê e tendo que confiar naquilo que não vê, não é? Porque é doce em nossos lábios dizer aonde mandar eu irei. Mas é difícil, não é? Esse cheque em branco que nós assinamos diante do bispo no momento da ordenação. E eu não estou dizendo do atual, estou dizendo do próximo, não é? Que é quem vai me fazer ranger os dentes sobre aquilo que prometi naquele dia 14 de agosto. No momento em que comparecemos diante do bispo, ele diz, recebe a oferenda do povo santo para oferecê-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer, põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Toma consciência do que vais fazer. Põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Isso se diz particularmente a nós, que somos chamados a ter um estilo de vida no qual ecoe o Evangelho da Graça, dedicados em tudo aquilo que somos, para que o Cristo possa resplandecer em nós, para que, apesar de nossa fraqueza, nada falte ao rebanho que nos é confiado, mas, de alguma forma, também, em maior ou menor grau, realiza-se na vida de cada um de nós. De cada instante vivido e morrido, nós estamos unidos à cruz do Senhor. Essa consciência ela é muito importante, porque um casamento é uma variação de morrer na cruz. Cuidar dos filhos e apostar neles é uma pequena variação de morrer. Ter que, em um determinado momento, ver alguém que nós amamos ser sepultado, nos imporá também uma morte. Por isso, se nós não nos enxergarmos unidos à cruz do Senhor, só restará a nós o desespero. Porque o que nós veremos diante dos nossos olhos, uma situação angustiante, diante de uma incompreensão, de uma injúria, de uma perda ou da morte, é a falta de um sentido para aquilo que nós estamos experimentando. Neste exato momento, temos que nos sentir unidos a Cristo, porque senão seremos fracos demais e estaremos à beira do desespero, não é? É o que está dizendo o apóstolo Paulo. Está crucificado, portanto, unido ao Cristo. Agora observemos, irmãos e irmãs, precede a fala do apóstolo Paulo, da sua união com Cristo, a consciência das coisas com as quais ele rompeu. Quero insistir nisso. E é preciso esta clareza deste itinerário, porque senão a gente tropeça. Tropeça, inclusive, no próprio orgulho, não é? Porque tem gente que adere à fé cristã, mas não se converte. E se comporta como inimigo da cruz do Senhor. É preciso ter muita novena, muito rito, possível rezar de madrugada, ser padre disso ou daquilo, mas não está convertido. Quer dizer, ter uma prática exterior, onde se reproduz ritos, que nada mais são do que cortesias vazias e meras repetições, e não ter o seu coração perfeitamente configurado a Cristo, ao seu Evangelho, à sua graça e à sua cruz. Por isso, destaque-se, nesta belíssima liturgia da exaltação da Santa Cruz, 3 elementos que são importantes, para que a gente, inclusive, não tropece no próprio orgulho e se glorie na cruz do Senhor. O primeiro, aquilo que diz o Evangelho. O amor nos amou na cruz. De tal modo, tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. O
ponto de partida da fé é esta consciência profunda de que nós somos amados. Lá naquele lugar, como lembra o próprio apóstolo Paulo, que nós éramos inimigos de Deus, sem que nós merecêssemos, sem nenhum pretexto ou contexto. Deus entregou tudo o que tinha e, não tendo outra coisa que entregar, entregou a si, num amor até o fim, na duração e na intensidade, por cada um de nós, inclusive pela vaca da sua vizinha. Todos nós valemos o amor de Deus. Nenhum de nós pode ser afastado do amor de Deus. Ele nos amou em Cristo, tanto amou que deu o seu Filho único. Em segundo, olhando para a primeira leitura, o caminho da cruz começa com a consciência, com a assunção. Gosto dessa palavra, né? O verbo assumir. Com a assunção das nossas faltas, dos nossos limites. O povo de Israel fazia aquilo que nós nunca fazemos, evidentemente. Murmurava no meio do caminho, não é? Amaldiçoando o destino, dizendo que era melhor ter morrido lá no Egito. E então Deus manda serpentes, não é? Para picar o povo. E aí, claro, não é? Deus não se deixa desidratar no seu amor. Ele então encaminha também a cura. Mas a cura passa pela consciência de uma língua envenenada. Entende? A cura não é simplesmente alguma coisa que vem do alto, uma maravilha, mas o povo é curado na medida em que toma consciência de que todos nós podemos ter línguas ardentes. Então, acabou de ser picado como uma consequência da própria murmuração, da própria ingratidão diante da vida, é comparecendo diante disso, olhando para isso, assumindo isso, é que aí começa o caminho da cura. Por isso, se alguma coisa na sua vida se repete como sofrimento, em termos psicanalíticos, deve ser um sintoma, né? Tudo aquilo que se repete é sintoma. Tem gente que diz, meu Deus, mas eu não consigo entender. Eu troco de emprego e continuo tendo confusão. Meu Deus, eu não consigo entender. Eu começo um relacionamento e as pessoas me decepcionam. Eu tento e aí sempre me decepcionam. Então pode ser que o problema não seja as pessoas e não sejam os empregos. Pode ser que o problema seja você. No momento em que você comparecer diante disso, tomar consciência de como você, eu, nós, não raro somos os nossos principais sabotadores e que nós somos os responsáveis pela infelicidade que nos encontra na esquina, é nesse momento que começa o caminho da cura. Quando o problema é deixar de ser sua nora, sua sogra, sua vizinha, alguém com quem você conviveu, o padre da sua igreja, nesse momento, onde você tiver consciência, nós, de que tem uma gotinha de veneno da serpente do paraíso, ou às vezes litros de venenos inteiros que estão em nós, a nossa língua, na nossa vida, nas nossas práticas, no nosso olhar, aí começa o caminho da cura. E em terceiro lugar, a consciência de que é preciso unir-se à cruz do Senhor. Unir-se ao Senhor. Perceber que em cada sofrimento da vida, em cada dificuldade, o Senhor está conosco. Ele prometeu que não nos deixaria sós e Ele não estava brincando. Por isso, cruzes temos todos, com ou sem Jesus, crendo ou não, ateu ou não, tendo boa vontade ou não, querendo evoluir ou não, nós sempre vamos tropeçar em alguma coisa, porque a realidade não tem compromisso nenhum com a nossa expectativa. A gente sempre vai se decepcionar, não há nenhum caminho isento de chorar. Jesus diz então, pega a sua cruz, toma e me segue. Ele não diz pega a cruz que eu estou te dando. Então, com ou sem Jesus, crendo ou não nele, querendo ou não evoluir, a gente tem uma cruz. Agora, a cruz tem um sentido quando é carregada atrás de Jesus. Porque uma cruz carregada atrás de Jesus só tem um único destino, é a vitória. Portanto, pensemos nisso, estes 3 pontos. Consciência do amor de Deus como ponto de partida. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele que aposta em nós. Em segundo, todo caminho de cura começa com a assunção daquilo que nos faz adoecer. Hipócrates, pai da medicina, diz isso. Se você estiver querendo curar uma pessoa, a primeira pergunta que você tem que fazer para ela é: você está disposto a abrir mão do que te faz adoecer? Porque se a pessoa não estiver disposta a abrir mão, não tem cura possível para ela. Este é o segundo ponto. E o terceiro ponto é estar unido à cruz do Senhor. De onde decorre, meus irmãos e minhas irmãs, a beleza da solenidade de amanhã.
Hoje celebramos a exaltação da cruz do Senhor, amanhã nós celebramos aquela que esteve de pé diante da cruz, a Senhora das Dores, a Mãe da Piedade. Amanhã cumpre-se aquela profecia que ela escuta de Simeão no dia da apresentação do menino. Quanto a ti, uma espada te traspassará a garganta. A alma, a mesma alma que glorifica ao Senhor no Magnificat e que exulta, a mesma alma que medita as Escrituras, é uma alma que padece amanhã das dores de suas escolhas. Porque nenhum de nós, ao fazer uma escolha, estará isento de um padecer. Porque, por consequência do pecado, o sofrimento vem a nós. Por isso, nós padecemos por aquilo que amamos e por aquilo que escolhemos. Não porque sejamos masoquistas, é porque o sofrimento pode ser redentor. É o que Maria entende. Mulher vestida de sol, mas também vestida de dores. Virgem da piedade, mas nunca virgem das amarguras. Alguém que faz da dor, do sofrimento, do assassinato do seu filho, uma oportunidade de estar unida ao mistério dele. Entende que todo sofrimento experimentado numa alma sábia pode trazer verdades, amadurecimento, pode nos abrir o céu. Por que Maria venceu? Terminamos perguntando. Porque ela, em sendo uma mulher vestida de dores, nunca quis ser uma mulher de amarguras. Olhando para ela, para aquilo que disse, para o seu olhar, nós não vemos alguém que amaldiçoa o destino, alguém que murmura, alguém que tem uma língua maldita, mas alguém que no silêncio, na serenidade, não obstante com muitas lágrimas, entende que a vida não lhe deve nada. A gente encontra com pessoas, às vezes, no ponto de ônibus, no supermercado, que são tão infelizes consigo mesmo que acabam projetando sobre os outros, né? Porque uma pessoa que não está dando conta de si vai sempre encher o saco do caixa do supermercado. É porque ela não se suporta, então ela tem que atrair outras pessoas para o espetáculo da sua infelicidade. É sempre assim. Encontrou uma pessoa que está brigando, que está xingando, que disse que foi enganada, que não foi avisada, dê 2 passos para trás, diga que ela está com razão e corre, porque isso contagia e contamina. A Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, mesmo diante da dor, entende que a vida não lhe deve nada. Por quê? Porque ela foi comprada com um alto preço, a dívida já foi paga na cruz de nosso Senhor Jesus. Por isso mantenhamos os nossos olhos fixos nele, este é o tema do último dia da novena, na cruz do Senhor onde o amor nos amou, na cruz do Senhor onde vemos o preço dos nossos pecados, na cruz do Senhor onde nós vemos a salvação, estejamos unidos ao Senhor e tenhamos os olhos fixos nela, a Senhora da Piedade. Porque como elas, temos tantas espadas que nos traspassam a alma, temos tantos motivos para poder desistir, mas nós vamos deixar o pessimismo para tempos melhores, não é? Olhando para a Virgem Maria, na cruz e nas dores, nós já temos tudo, porque o Senhor já venceu por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.